Carregado triunfalmente desde as escadarias do Piratini até o local em que lhe é prestada a última homenagem, Leonel Brizola deixa o governo do Rio Grande do Sul, certo de ter correspondido à confiança que nele depositou o povo gaúcho há 4 anos atrás. E o Bom Dia Rio Grande viveu esse marco histórico na pele de Cláudio Brito. Bom dia. Que idade você tinha nessa época? 12 para 13 anos. Eu sou de dezembro de 48 e o movimento da legalidade marcou de tal forma a minha vida que eu sou jornalista, eu sou comunicador de rádio especialmente e de televisão, por causa da legalidade. Sou jurista, fui promotor, fui ser professor de direito, justamente pela inspiração que a defesa intransigente da Constituição representou naquela ocasião. Todos os partidos políticos, até quem não gostava do Jango, foi lá se alistar como voluntário para dizer que ele tinha que assumir. E isto que vocês estão vendo aqui tem 50 anos. Esta é a túnica e este é o cap que eu usei na banda marcial do Colégio das Dores no desfile da legalidade. Por quê? Era a época das bandas escolares, elas se apresentavam, elas copiavam os fuzileiros navais. Vejam que os uniformes marcadamente em vermelho e branco reproduzem exatamente a roupa dos fuzileiros navais, a grande banda marcial do país. E na noite de 25 de agosto, quando a Banda das Dores voltava de Passo Fundo, onde tinha ido se apresentar, e acabou não se apresentando porque veio a crise, veio a renúncia, na volta para Porto Alegre, inconformados pela viagem cancelada, o que nós fizemos, os garotos de então? Colocamos os uniformes e viemos nos ônibus todos fardados. Aliás, na cidade de Bento Gonçalves, que era escala daquela viagem, nós nos fardamos, pegamos os instrumentos e fomos tocar. Não interessava, nós tínhamos que tocar. E chegamos em Porto Alegre, monumento ao Laçador, aeroporto Salgado Filho, barreira do Exército, luzes acesas, vamos ver quem é que está nesse ônibus. Eram 5 ou 6 ônibus. E alguns fardados, eu nunca vou esquecer disso. Um soldado olha assim dentro do ônibus, desce, vai na janela, espia, vê a gente com essa roupa e grita: sargento, sargento, os fuzileiros navais estão chegando. Ou seja, os fuzileiros navais estariam invadindo Porto Alegre de ônibus. Claro que não era isso. Na verdade, com muito carinho, a minha mãe guardou uma vida inteira, a Loiva, a minha mulher, guarda com muito carinho e respeito, admiração. Esta roupa, gente, tem 50 anos. Ela desfilou depois, em 20 de setembro, quando a legalidade já tinha terminado, o Jango já estava no poder e houve um grande desfile em Porto Alegre. Tem tudo tão guardadinho que até esse crachazinho tem aqui, ó. Cláudio José Silveira Brito, Banda Marcial Dorense, Colégio Dores Porto Alegre, Tarol número 14. Se vacilar, me der as baquetas, eu ainda toco os dobrados e até a marcha da legalidade. Obrigada, Brito. Você já ouviu falar em legalidade? Legalidade do quê? Liberdade? Não tenho a menor ideia. Não, agora de cabeça assim não. Quê? Legalidade, por exemplo, a última que eu ouvi falar foi da maconha. Desconhecido para alguns, inesquecível para muitos. O movimento da legalidade surgiu em agosto de 1961 para que a Constituição fosse respeitada. Saímos a passeata a pé à prefeitura. E à medida que nós caminhávamos, vinha gente. E, gente, eu lembro, eu senti uma emoção diferente, né? Quando eu cheguei na faculdade de Direito, eu olho para trás e não vi o fim da coisa. Não via, só via gente, e aquilo me dava mais força. A campanha que defendeu a posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros começou no maior colégio público do estado. O Ferrari discursou ali em cima de onde está escrito Júlio de Castilhos e o pessoal todos, estudantes aqui embaixo. Influenciados pelos Estados Unidos, os militares que temiam ver no Brasil um governo de linha popular esquerdista tentaram impedir João Goulart de assumir a presidência da República. O povo sentiu que a legalidade tinha que ser feita. O povo sentiu que não poderia permitir o que iria ocorrer futuramente. Anos depois ocorreu. E o povo estava vendo que a ditadura estava se preparando. E claro que estava se preparando. Porque o simples fato de eles não permitirem que o vice-presidente assumisse, o que é isso? Como é que ele vai assumir?
Do Palácio Piratini, Leonel Brizola mobilizou a Brigada Militar a distribuir armas para a população resistir e criou a Rede da Legalidade. Discursos eram transmitidos para rádios do interior do estado. Mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções. Foi nesta sala, que fica nos porões do Palácio Piratini, que o então governador Leonel Brizola comandou a rede de emissoras de rádio que integraram o movimento. Hoje, todo esse espaço está sendo reformado para ser transformado no Memorial da Legalidade. Eu não sei se amanhã eu vou estar falando de novo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Mas a gente está aqui unido. Nós não vamos nos entregar. E isso ele dizia pela rádio. A tensão aumentou quando a base aérea de Canoas recebeu ordens para bombardear o Palácio Piratini. E a ordem era bem determinada, bem elaborada. Primeiro faziam um ataque de voos rasantes por cima do palácio e o centro de Porto Alegre, para atemorizar o povo. Brizola mandou botar uma metralhadora da Segunda Guerra, um troço antiguíssimo, e botou os brigadianos e dizia: vocês sabem mover isso, né? Não, governador, claro que sabemos. Momentos que hoje são relatados em sala de aula. Esse movimento surtiu efeito, né? A proposta do Brizola e de alguns militares se concretizou. O vice-presidente continuou no poder, claro que com outro sistema político, mas houve uma vitória do movimento civil popular organizado. Nunca me interessei muito por política, mas agora eu estou começando a me interessar mais pelo assunto, até porque ilegalidade é uma coisa que em qualquer lugar existe, né? E a legalidade entrou para a história. A novidade do movimento da legalidade, o que faz o movimento da legalidade ser um movimento único, vai ser exatamente o fato de contar com uma grande mobilização popular. História que Rodrigo conheceu através do avô. O clima que estava na época para ele, que era da brigada, era de guerra iminente. Nós não pensamos se teríamos ou não teríamos muito apoio. Nós sabíamos que precisávamos fazer alguma coisa. E o apoio veio como uma avalanche. E chegou ao ápice quando Leonel Brizola falou para 50 mil pessoas na Praça da Matriz. É o que a gente chama de um funcionamento de um grupo messiânico. Nós esperamos que apareça o Messias que venha a resolver todos os nossos problemas. E na época... Na época, então, seria o Jango, né, que chegaria, né, apoiado pelo Brizola, que viria a resolver todos os problemas, né, do Brasil. Jango acabou assumindo a presidência, com poderes limitados devido ao regime parlamentarista. 2 anos e meio depois, foi derrubado por um golpe militar. Mas o legado do movimento permanece. Tentar lutar por um Brasil mais justo, né? Tentar lutar, ter mais consciência na hora do voto, em coisas da nossa cidadania que a gente tem que exercer, e exercer de fato bem.